356 anos de pura história. Fundada em 1667 e construída totalmente por mão escrava e indígena, um lugar que foi esquecido no tempo por séculos. Esse lugar quase mágico já foi referência mundial na produção de aguardente. Chegou a ter mais de 250 engenhos de cana-de-açúcar e era o principal ponto de exportação de pedras preciosas e especiarias do Brasil, que partia para Portugal no século XVIII. E existe um mistério aqui em Paraty que ninguém, até hoje, conseguiu explicar. Nesse mesmo período, no século XVIII, a Estrada Real, o Caminho do Ouro, foi desviado de Paraty para o Rio de Janeiro capital, fazendo a cidade ser praticamente esquecida, ficando sem serventia econômica. E a pergunta é, por que Paraty, uma potência que era tão grande desse jeito, ficou esquecida por séculos no tempo? Será que isso é alguma coisa a ver com essa maldição ou esse mistério aqui de Paraty? Até que na década de 70, a estrada que liga Cunha a Paraty foi feita. Com a construção dessa estrada, muita gente começou a conhecer e visitar Paraty. Com mais de 2 séculos de preservação, a cidade é um túnel do tempo para o passado brasileiro. Sua economia quebrada e poucos recursos fizeram Paraty pausar na história. E hoje, seu maior tesouro é justamente o que no passado foi seu maior declínio. Mas você sabia que essa maldição, esse mistério, não é de antigamente, mas sim dos dias de hoje? Mas antes de eu te contar isso, você também sabia que muita coisa que a gente conhece e até usa nos dias de hoje veio aqui dessa região de Paraty? Em 1667, Paraty, na verdade, o centro histórico aqui de Paraty, foi doado de uma mulher para uns trabalhadores que trabalhavam aqui naquela época. A única condição que essa mulher falou que queria que fizesse para aqui se tornar um povoado, no caso, para se tornar a cidade de Paraty, era que deveria ser construída uma capela, que é a capela da Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira aqui de Paraty. Depois que essa capela foi construída, vocês sabem que é assim que se forma uma cidade, né? Antigamente uma igreja era construída e depois as casinhas começavam a sair ao redor, os comércios. Então, nesse lugar ficava a capela e ao lado desse lugar ficavam lugares como esses assim, ó, que eram muitas vezes mercados negreiros. Era tipo um comércio, só que comercializava, além de grãos, café, essas coisas, comercializava pessoas também, inclusive crianças, tanto indígenas, tanto trazidos também de Portugal, de várias partes do mundo, que eram então colocados para fazer esse chão aqui, ó. Não só esse chão, né, mas também colocados para fazer a cidade inteira. Essa parte inteira aqui de Paraty foi construída com mão de obra escrava e também indígena. E o mais interessante de tudo isso, que inclusive é um pouco cruel, é que esse piso que vocês estão vendo aqui, ó, essa rua aqui do centro histórico de Paraty, foi feito praticamente 100% com mão de obra de crianças. Então o nome dessa estrada aqui também chama Pé de Moleque, que é o nome daquele doce que a gente conhece. Mas a história do doce também vem dessa região aqui. E pessoal, esse doce que a gente conhece como pé de moleque também é originário daqui. Enquanto as crianças escravas construíam aqui, ó, essa rua maravilhosa que hoje a gente passa aqui e faz essa viagem no tempo, as baianas da época faziam esse doce de amendoim e colocavam na janela para esfriar. E aí, tanto as crianças escravas e também as crianças filhas dos senhores que moravam por aqui, passavam na janela e roubavam esses doces. E aí as baianas saíam correndo atrás das crianças, gritando, pé de moleque, pé de moleque. Então, esse nome pé de moleque não significa que é o pé do moleque, não significa que tem alguma coisa a ver com isso. Esse doce pé de moleque que a gente conhece é porque as crianças roubavam da janela e as baianas saíam correndo atrás falando para eles pedirem e não para roubarem. Por isso que ficou o nome Pé de Moleque. E também essa estrada é conhecida como Pé de Moleque porque ela tem bastante esse formato, né, que lembra um pouco o doce. E outra coisa também é porque, como eu falei, isso foi feito de mão de obra escrava de criança. Então as crianças colocavam essas pedras no barro e ficavam sapateando em cima. Por isso também que o nome originário aí, Pé de Moleque. Provavelmente vocês já ouviram falar da expressão feito pelas coxas. Mas você sabe de onde que vem essa expressão? Feito pelas coxas vem também dessa região aqui. Isso significa que alguma coisa foi feito mal feito ou foi feito de qualquer jeito. Mas isso acontece porque antigamente, quando essas cidades estavam sendo feitas, as telhas que eram usadas para cobrir esses lugares eram feitas nas coxas das escravas. Ou seja, era feita de argila manualmente pelas escravas. E quando elas iam ser encaixadas, não ficava bem encaixada, ficava aquele trabalho que parecia mal feito. E é daí que vem essa expressão então, porque é uma coisa que foi feita, funcionou, mas ficou mais ou menos assim, sabe? Meio desproporcional, como se fosse mal feito. E a verdade, pessoal, é que Paraty tem tantos mistérios e tantas coisas legais sobre a nossa cultura, que eu poderia ficar um vídeo inteiro aí de pelo menos 1 hora falando pra você de todas essas coisas. Como por exemplo, que a rua aqui é curvada porque antigamente
tinha muitos vírus no ar, então eles queriam que o ar circulasse, então eles faziam essas ruas curvadas que o vento corria muito mais rápido. Essa é uma coisa que eu nem tinha noção que acontecia. E uma outra coisa também é que essas ruas elas são curvadas porque antigamente as pessoas jogavam todos os dejetos e lixos aqui nas ruas de Paraty. E aí quando o mar subia, o nível do mar subia, a enchente vinha e levava tudo para o mar mesmo. Então isso é muito diferente, né, do que a gente conhece hoje. Mas essas são só algumas das curiosidades que essa cidade maravilhosa tem a nos mostrar. Mas a gente vai revelar um mistério para vocês hoje, esse mistério aqui de Paraty. Mas para isso a gente vai precisar de ajuda do nosso amigo Garibaldo, porque ele nasceu aqui e ele sabe dizer exatamente o que é esse mistério. Então vamos chamar ele aqui para a gente descobrir juntos. Bom, Marzoquinha, então vamos chamar o Garibaldo, Vamos chamar o Garibaldo. Vamos chamar então, chama ele. Garibaldo! 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 Acorda! Cadê você? Vamos ter que procurar ele por aqui, mano. Não sei onde que ele tá. Não sei. Vamos procurar. Porque eu nunca vi ele aparecer de noite, né? Vamos procurar ele então, pessoal. Estão procurando alguém? Vai. Ai, ainda bem que a gente achou, Garibaldo. A gente precisa da sua ajuda. Conta melhor essa história da maldição de Paraty pra gente, Garibaldo. Já que eu tô aqui, né? Eu cheguei aqui antes mesmo do homem chegar em Paraty. Antes de ter pedra sobre pedra. O que acontece foi que essa cidade foi construída, mas quando eu começo a falar, vem essas músicas, mas que raiva! O que aconteceu foi que essa cidade foi construída com muito sacrifício. Há mais de 300 anos atrás, as ruas estavam lotadas de crianças sendo escravizadas e forçadas a carregar pedras enormes para construir essas ruas que estamos pisando agora. Por anos, homens e mulheres e crianças eram negociados nessas tocas de pedra. Mas que esse povo tá passando dando risadinha? Que raiva! Mulheres e crianças eram negociadas nessas tocas de pedras que vocês chamam de casa. E existe uma lenda que só nós, gnomos, que sabemos. Mas que lenda que é essa, Garibaldo? Eu não vou falar pra vocês. Vocês não são gnomos. Ah, por favor, Garibaldo. O pessoal quer saber e a gente também. Tá bom. Que raiva! Ô, louco, Garibaldo, aí você tá assustando a gente, hein? Mas já que começou, desembucha logo. Que história é essa aí? Bom, continuando. Como Paraty foi uma cidade que escravizou muitos inocentes, diz a lenda que os escravos lançaram uma espécie de maldição. Sobre a cidade de Paraty. Foi. E que depois que acabou a escravidão, qualquer pessoa livre que viesse para esse lugar, ou a pessoa não sairia mais de Paraty, ou Paraty não sairia mais da pessoa. Entenderam? E é por isso que diz o ditado dos homens: quem bebe água ou pula a corrente de Paraty não vai mais embora. Me fala, quantas pessoas vocês conheceram que disseram que vieram pra cá passar uns dias e estão aqui há mais de 10, 15, 30 anos? Nossa, e pior que é verdade. E se vocês não acreditam em mim, me digam outra coisa. Vocês vieram passar quanto tempo aqui mesmo? Nossa, a gente veio passar uma semana. Vocês estão correndo um grande perigo, um risco de nunca mais ir embora de Paraty. Quando mais tempo passar, mais a cidade vai cativar vocês. E mesmo vocês conseguindo ir embora, nunca mais vão esquecer daqui. Vão sempre sentir falta desse lugar. Sim, porque viemos aqui pra ficar uma semana e já estamos aqui há 2 meses. Isso explica tudo. Meus amigos. Eu avisei pra vocês, não avisei? Tá bom, Garibaldo, mas conta pra gente então, como que faz pra quebrar essa maldição? Ah, não. Ele sumiu de novo, Marzoquinha. Não, esse Garibaldo tá de brincadeira com essa cara. Bom, pessoal, fala aí pra gente, você acredita em maldição? Não dá pra negar, né, Marzoquinha, que Paraty nos encanta sim, cada dia mais. Exatamente. Isso é uma coisa muito estranha, né? É estranho. Mas a gente não acredita em maldição, pessoal, e nem nada dessas coisas. Então, pra gente, Paraty é uma cidade tão encantadora que realmente tá nos encantando cada vez mais. E a gente não foi embora daqui porque a gente tá gostando demais mesmo daqui, né? Mas não dá pra negar que toda vez que a gente tenta ir embora daqui... acontece alguma coisa pra gente ficar mais um pouco. Mas isso pra gente não é uma coisa ruim. E também, se fosse pra ser uma maldição, seria uma boa adição, porque a gente adora aqui e seria
um paraíso morar nesse lugar aqui, pessoal, porque aqui é muito gostoso mesmo. E a verdade é que Paraty vai sim ficar sempre nos nossos corações e na nossa memória. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, deixe um comentário de carinho aí pra gente saber. Um forte abraço no coração. Até o próximo episódio e... Tchau! Que flor gostosa! E se você for vir pra Paraty, pra você não ser pego nessa maldição, você tem que... Não vou falar.